Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Amados irmãos e irmãs, nós sabemos o que é ter fé. Ter fé, segundo o livro de Hebreus, é acreditar naquilo que eu não vejo. É acreditar no transcendente, é acreditar naquilo que está além, que vai além de nós, que vai além dessa terra. É conseguir transcender o olhar, é conseguir ver além da física, é conseguir ter um olhar metafísico, ou seja, é conseguir ver não apenas a matéria, é conseguir ver Deus. Quantos de nós temos perdido a capacidade de vermos Deus? Quantos? Quantos de nós temos perdido a capacidade de ver o transcendente pelo materialismo que tem entrado nos nossos corações e nós não temos percebido que nós temos nos tornado homens e mulheres materialistas? Homens e mulheres que só acreditam, que colocam a sua confiança naquilo que vê. E quando é que eu faço isso, padre? Eu estou aqui na igreja. Nós fazemos isso, amados irmãos e irmãs, quando nós colocamos toda a nossa esperança, quando nós colocamos todos os nossos esforços na carne, naquilo que os meus sentidos alcançam. Ou seja, da onde é que vem o meu bem, entre aspas, é onde eu coloco a minha esperança. Ah, padre, o meu bem, a minha satisfação, o meu prazer, a minha paz, isso encucado, a gente nem percebe. Vem quando eu consigo conquistar as minhas coisas. E aí eu vou entregando, vou me esforçando simplesmente para conquistar as coisas, conquistar aquilo que é material. E aí eu vou jogando o meu esforço naquilo, eu vou ficando naquilo e vou trabalhando e vou esquecendo de Deus. Já acordo, amados irmãos e irmãs, e abano o mosquito. Acorda e faz isso aqui. Diz que é sinal da cruz. E se levanta, e que mal tem uns que nem faz mais. Reza um Pai Nosso e um Ave Maria correndo, e aí já sai correndo, e mal come, e vai trabalhar, e pega aquele ônibus lotado, e volta à noite, e a vida é só isso, a vida se reduz a isso, se resume a isso, porque eu tenho que pagar minhas contas, porque eu tenho que pagar meus boletos, porque eu tenho que fazer dinheiro. Isso é o materialismo que vai entrando na nossa vida. E nós vamos deixando de acreditar naquilo que vai além, em um Deus que tem, e esse Deus providencia tudo. Nós vamos deixando de ser homens e mulheres da oração. Eu vou acreditando que o meu prazer, que a minha alegria está na satisfação que as coisas que eu consigo comer, eu consigo beber, me dá. Quando eu vivo numa bebedeira exagerada, padre, eu não sou alcoólatra, mas eu não posso fazer uma farra, uma festa e dizer, olha, é impossível assar uma carne, fazer um churrasco e não tiver uma cachaça. Eu não consigo viver sem uma cervejinha, né? Eu gosto de fazer churrasco de vez em quando, né? E todos sabem que eu não estou nem aí, mas eu doutrino vocês contra a cachaça, né? Eu sou anti mesmo, já falei. E aí, tem uns que tem mais coragem, né? Íntimo chega assim, padre, o senhor vai querer fazer esse churrasco sem uma cervejinha? Sim, vai. Se você quiser participar, participe. Se não quiser, fica. Já falei para os meninos, ontem eu já falei um monte de coisa, né? Quem bebe é burro. Meta pressão mesmo, né? Falei. Seminarista que aprende a beber no seminário é burro. Eu falo assim, já para dar pressão mesmo, assim, sabe? Só contra, eu não estou nem aí. Mas é a pessoa que vai pensando o quê? A minha satisfação só vem da matéria. E aí vai entregando, vai colocando todos os seus esforços na matéria. Naquilo que eu vejo, naquilo que eu consigo pegar, naquilo que eu consigo comer, naquilo que eu consigo escutar. Não consegue ter um olhar que vai além. Não compreende que tem um Deus que vai além. E aí vai colocando sua confiança só nos bens que estão nesse mundo. E quando é que eu faço isso? Quando eu passo mais tempo me dedicando às coisas desse mundo, aos bens desse mundo, do que a Deus. É nesse momento que eu me torno materialista. Como quando eu disse no início da Santa Missa, eu nem rezo mais. Eu perco a confiança eu perco vamos dizer, a capacidade de acreditar em Deus.
eu vou vivendo simplesmente para a matéria. E é isso que eu vejo no mundo. Vocês ficam falando aí, nossa, o evangelho está falando dos ricos, eu não sou rico, eu estou... Não, meu filho. O evangelho está elogiando, dizendo que feliz é quem é pobre. Não, meu filho. Vem para cá. O evangelho não está falando das pessoas que essa pobreza não é a pobreza simplesmente financeira, não. Tem muita gente rica, rica mesmo, abastada, que tem muito dinheiro, que é muito mais pobre do que vocês. Que apesar de ter os bens materiais, não coloca a sua esperança nos bens materiais, são desapegados. Quando eu sou apegado àquele pouco que eu tenho, quando eu penso que a minha felicidade vem daquele pouco que eu tenho, quando eu sou murrinha, muquirana, quando eu não sou capaz de ajudar o meu próximo, é porque eu estou confiando na matéria. Isso não é pobreza. Pobreza não é simplesmente não ter, pobreza é ter a capacidade de ser desapegado, é ser como São Francisco. Isso é pobreza. É compreender que a alegria, que os bens, que tudo que eu preciso vem de Deus. E não se preocupar demasiadamente com as minhas dívidas, não se desesperar quando há um problema na matéria, quando aquilo que é material não me vem com fartura, e não perder a cabeça, e não entrar em angústia, depressão e por aí vai. É a capacidade de conseguir viver uma vida simples, mas compreendendo que Deus está me providenciando até mesmo simples, e mesmo assim está feliz. Essa é a capacidade de colocar a sua confiança no Senhor e não na matéria, de não se importar com as coisas desse mundo, mas de se importar com a própria salvação. Essa é a capacidade de colocar a sua esperança no Senhor, de ser homens e mulheres de fé. Felizes são esses, felizes são aqueles que a Deus se confia, que coloca toda a sua esperança em Deus. Eu acho interessante, pessoas que vão trabalhar e que falam assim, padre, eu vou adquirir um trabalho que não me atrapalhe de servir a igreja. E essas pessoas rezam a Deus, pedem a Deus isso, Senhor, dai-me um trabalho que não me atrapalhe de servir. E é interessante porque Deus realiza, Deus dá para essa pessoa um trabalho que não atrapalhe ele de servir. Porque quando nós queremos nos doar a Deus, quando nós queremos nos confiar a Deus, Deus ele nos honra, amados irmãos e irmãs. Quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, Deus de alguma forma, Ele vai cuidando de nós. Eu lembro que onde eu trabalhava, lá em Goiânia tem muito protestante, muitos amigos meus, e eu trabalhava de domingo a domingo, né? Tinha uma folga na semana. A maioria dos meus colegas protestantes, a maioria, né? Eu tinha que servir a igreja. Só que a patroa, a dona de tudo, era católica, né? E Deus deu a graça dela ter um carinho por mim. Então, quando eu precisava servir, estava na mão. Quando eu precisava ficar até meia-noite evangelizando os pobres na rua, eu fazia isso. Vocês falam, eu não tenho tempo para servir, padre. Eu voltava do meu trabalho, eu ia levar alimento para as pessoas na rua de Goiânia, nas ruas de Goiânia. Ficava lá até tarde da noite. No outro dia acordava cedo novamente, para pedalar, né? E era feliz da vida. Feliz da vida. Então, Deus providenciava tudo para que eu não deixasse de servir. Quando nós nos confiamos a Deus, Deus vai providenciando tudo, amados irmãos e irmãs. Deus não deixa faltar nada. Eu era feliz porque eu me confiava a Deus. E eu tinha esperança que eu ia conseguir as coisas. E aos poucos Deus estava me dando as coisas. Porque eu colocava nele toda a minha vida. Agora quem confia na própria carne é um louco. Por quê? Porque será que não consegue perceber, meu filho, minha filha, que se Deus te tirar a saúde, você não consegue nem trabalhar? Por que é que pões a esperança nas tuas mãos? Por que é que te preocupa de forma exagerada? Como se tudo dependesse de você? Não depende, meu filho.
Deus quer ver o seu esforço, Deus quer ver você indo além, amém, é isso. Mas é preciso que você lance nas mãos dele, que você se confie a ele, que você se entregue a ele. Essa é a capacidade de confiar em Deus e não de confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia nele mesmo, que pensa que as coisas provêm dele, provêm do trabalho dele, do esforço dele, e não coloca a sua confiança no Senhor, que perde a capacidade de ter fé, que perde a capacidade de ir além. Se foi para essa vida que nós colocamos a nossa esperança, nós somos dos homens os piores, os mais dignos de compaixão. São Paulo que falou. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é no céu. Por isso que o cristão, de fato, ele é invencível. E eu digo isso na forma de pensar a vida, na intelectualidade. Porque nada destrói o cristão. Porque nada faz o cristão tremer na base. Nada. Primeiro, ele confia no Senhor. Deus está cuidando de tudo. Essa é a base dele. Quando acontece uma tribulação, Deus está cuidando de tudo. Quando vem a falta de trabalho, Deus está cuidando de tudo. Eu vou me esforçar, mas Deus está cuidando de tudo. Quando vem a falta de saúde, Deus está na frente. Ele está cuidando de tudo. E quando vem a morte, esse Deus que eu sigo, ele ressuscitou dos mortos. E com ele eu vou ressuscitar. A morte não é o fim de tudo. Quem é que pode destruir um homem que tem uma esperança dessa? Quem é? Eu ainda volto a jogar na cara de vocês que eu me envergonho de católicos desesperados que até hoje não voltaram para a igreja, com medo dessa doença. Como é que pode? Essa doença veio para mostrar, as tribulações vêm para mostrar os corações. Vem para revelar como é o nosso coração, como é a nossa fé. E quantas pessoas foram homens e mulheres de fé fraca, quando diante das tribulações se desesperaram. Tinha católicos por aí que eu dava vontade de meter o tapa na cara assim, ó, acorda. Vira homem, vira mulher, tenha fibra. Confie no teu Deus, que nem diz minha mãe. Você não me impede de ir para a igreja não, porque se eu for para morrer agora eu vou morrer feliz, comungando. E minha mãe é brava, né? Eu quero comer Jesus. Ele falou bem assim para mim. Eu fiquei olhando, vídeo chamadas, né? Fiquei olhando para ela. E você não me impede não. Aí eu, tudo bem. Não vou te impedir. Agora quantas pessoas perderam a alegria? Né? Não vivem, sobrevivem? É preciso que a fé, ela introduz em nós uma mentalidade, um jeito de olhar a vida diferente, meu filho, minha filha. Quem confia no Senhor não olha para a vida como os homens do mundo, não. Como as mulheres do mundo, não. Quem tem fé não se desespera. A gente pode até angustiar no momento ali. Fica um pouquinho angustiado. Mas depois a gente, opa, espera aí. Aí você respira. Aí você vai colocando sua esperança no Senhor. Estava ontem reunido com a intercessão da Renovação Carismática Católica. Aquelas mulheres que acordam 3 da manhã para rezar, sabe? Nós temos aqui na nossa paróquia. E elas diziam, padre, nós temos visto que o inimigo está agindo, que o demônio está agindo. E eu falo, minhas filhas, eu confirmo, mas Deus também está agindo. Deus está fazendo milagre, gente. Nossa Senhora tem falado.
Deus está doido para realizar milagres na nossa vida. Deus está doido para derramar graças na nossa vida. E sabe por que Ele não está derramando graças? É porque nós não temos acreditado. É porque nós não temos rezado. É porque nós não temos colocado nossa esperança no Senhor. É porque nós acordamos e dormimos como pagãos. E quando é que eu faço isso, Padre? Quando eu acordo e durmo sem rezar. Quando eu perco a capacidade de pensar em Deus. E de passar o dia pensando em Deus. Quando eu passo o dia pensando no Senhor, eu vou colocando a minha esperança no Senhor. E no meu dia a dia eu vou percebendo que o Senhor cuida de mim. Entende? Eu vou entregando toda a minha vida e toda a minha confiança no Senhor. Essa é a capacidade que muitos têm perdido. Muitos de nós, amados irmãos e irmãs, estamos vindo para a igreja apenas como algo de tradição. Apenas porque existe um mandamento. É aquelas pessoas que só têm a capacidade de vir para a missa num domingo e olha lá, porque é obrigação. E perderam a capacidade de se relacionar com Deus. De falar com o Senhor. É aquelas pessoas que não têm saudade de Deus. Você tem tido saudade de Deus? De falar assim, eu vou na igreja lá hoje, eu quero rezar, eu quero ir lá no Santíssimo. Por quê? Porque meu coração está sentindo saudade dele. Eu estou sentindo saudade de estar com ele. Quem tem amizade com Deus sente saudade de Deus. Agora quem não tem amizade com Deus, que não se relaciona com Deus, é simplesmente o quê? É simplesmente uma obrigação. Sabe aquele filho que ele só visita o pai por obrigação? Nem tem a capacidade mais de conversar com o pai, com a mãe, não tem mais diálogo. E aí, pai, como é que o senhor está? Estou bem, filho. Como é que está o trabalho? Como é que está a aposentadoria? Está bem. Vai chover, não vai? Vai. Cuidado se você está vivendo assim. Com seu pai. Com sua mãe. Mas cuidado ainda se você vive assim com Deus. Entende? Não tem mais saudade. Agora a pessoa que realmente coloca a sua confiança, coloca toda a sua vida no Senhor, ela vai tendo saudade. Aí quando ela sai, ela vê a igreja aberta. Opa, está aberta a igreja, peraí. Aí vem aqui no Santíssimo rapidinho e reza. Aí volta. Ah, não dá, com saudade eu passei lá na igreja. Não dá para ficar com ele, sem ele. Não dá para ser só no domingo. Entende? Isso é viver o transcendente. Isso é ir além. Isso é ser feliz. Isso é estar do lado do Senhor. Eu tenho me preocupado, amados irmãos e irmãs, com homens e mulheres que têm se tornado materialistas. Da igreja. Eu não vejo, né, o demônio agindo e como principal fórmula dele através de possessão. Ah, demônio entrou na pessoa, ela subiu na parede, 10 homens não segurou. Demônio ele não gosta disso não. Porque quando ele faz isso, a família toda se converte, fica com medo dele. Gente, a pessoa se o demônio entrar no ser, você e sua família todinha vai se converter, não vai? Você não vai com medo? O demônio não quer isso. Ele vai entrando na sua vida quando ele faz você, aos poucos, sem você perceber, colocar toda a sua esperança na carne, no mundo.
Quando ele vai tirando de você a oração. Quando ele vai te afastando de Deus. Ele vai te afastando de Deus. Primeira coisa que ele faz. Ele vai te afastando da oração. Você não reza o texto. E aí daí a pouco ele vai e começa a colocar o pecado. E depois o demônio faz um trabalho bem feito. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Eu vou fazer uma pergunta aqui só para me humilhar mais ainda. Eu vou me sentir um bosta, mas eu vou me sentir mais ainda. Quem aqui reza o texto todos os dias, levanta a mão. Tá vendo, Luiz? Tá vendo, Kevin? Continua de mão levantada quem reza o texto. Qual é a paróquia de vocês? Vocês estão com vergonha dessa cara? Depois pergunta por que está levando chumbo. Tem coragem de rezar um terço? Não tem devoção, não tem amor Nossa Senhora? Não tem uma vida espiritual? Entende? Se a pessoa não tem 25 minutos para rezar um texto diário, meu filho, então, como é que está a sua vida? Se você não tem de 24 horas, se você não gasta 25 minutos num terço, era para estar fazendo, era mais. Eu ganhei esse texto aqui, de um recém-convertido. As bolinhas vermelha e preta, ele falou que era por causa do Flamengo. Mas não rezo só com ele não, eu tenho muito texto. Mas de vez em quando eu rezo por esse aqui. Por esse aqui. Mas não rezo pelo Flamengo, viu? Não precisa se preocupar não. Meus filhos, eu já vou finalizar a homilia, me estendi demais. Mas pelo amor de Deus. Sabe qual seria o meu orgulho? Sabe? Meu orgulho é se quando vocês entrassem nesse ônibus aqui, ou nos pirata, vocês entrassem com o terço na mão e rezando. Aí os católicos lá de cima, já vem com eles lotados, né? Quem pega aqui no Paquetá Armaria, já, coitado, já vai em pé, né? É tristeza, né? Quando eu pegava ônibus aqui era frio, meu Deus do céu. Uma vez eu, Toboió, fui andando até lá o centro de Planaltina, até a frente de Santa Rita, para ver se eu ficava em pé. Estava lotado também. Eu falei, meu Deus do céu. O que adiantou andar esse tanto? Subi a ladeira e cheguei lá, um eslotado. Eu falei, levei chumbo de novo. Agora, além de lotado, eu vou estar suado dentro do ônibus, né? Não deu foi nada. Mas tá bom. É. Passava mal naquele ônibus, que eu passo mal em ônibus, né? Meu Deus do céu. Ô, tribulação. Mas o meu orgulho seria, meu Deus do céu, quando você chega, quando você sobe o paina, porque a nossa paróquia começa quando sobe o paina, né? Quando você sobe o paina, moço, entrar aquelas mulheres, aqueles homens com terço na mão. É um povo de oração. É um povo que tem temor a Deus. Entende? Mas aí tu vai no ônibus, tu vai no pirata ouvindo fofoca, que tu quer ver fofoca. Ainda ajuda a contar a fofoca, né? Ao invés de rezar. Sabe? É preciso que nós tenhamos uma vida espiritual. Isso é confiar em Deus. E aí eu vivo uma experiência diferente. Uma alegria, uma paz. Porque a paz nossa não vem dessa terra, mas vem do alto. Desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te ressuscitará. Sejamos homens e mulheres de oração, meus filhos. Coloquemos nossa esperança no Senhor. Tenhamos saudades de Deus.
Aí nós vamos ver a diferença. Aí em todo o tempo nós vamos estar verde. Em todo o tempo nós vamos florescer. Então que Deus nos dê essa graça. É Deus quem cura. É Deus quem traz felicidade. É Deus quem traz paz. Mas é preciso estar em Deus para receber essa alegria, essa paz, essa felicidade só vem dele. É preciso confiar no Senhor. Que Deus nos dê essa graça de buscarmos a Ele, de sermos homens e mulheres de oração, que confiam no Senhor, de sermos homens e mulheres que olham além, que conseguem transcender. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Creio em Deus Pai,